Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e você está no estudo da terça-feira, o estudo em que analisamos de uma forma crítica a obra do Espírito André Luiz, o conhecidíssimo livro Nosso Lar. O nome desse projeto é Nosso Lar segundo o Espiritismo. Estamos hoje no estudo de número 62, analisando o capítulo 7 da obra Nosso Lar. Lembrando que nós estamos fazendo esse projeto desde janeiro de 2024. Estamos indo para o terceiro ano. Ficamos um ano e meio fazendo a introdução do projeto, uma longa introdução. E aí, desde o vídeo 52, nós entramos na fase nova, na fase segunda do projeto, que é analisar a obra propriamente dita do Espírito André Luiz, o livro Nosso Lar. Então, nós estamos vendo capítulo por capítulo. Já analisamos os dois prefácios, o prefácio do Emmanuel e o prefácio do André Luiz, e agora estamos no sétimo capítulo. Então, você que está conhecendo o projeto hoje, tem 61 vídeos para você assistir. Você encontra tudo de graça aqui na playlist do Kardec Tube. Ou digita aqui no YouTube Nosso Lar Segundo o Espiritismo, Kardec Tube. Aí você vai ter acesso, vai aparecer aí nas sugestões. São 61 vídeos até agora, esse é o número 62. No mínimo, eu aconselho você a assistir desde do início dessa segunda fase, quando a gente entrou ali no início do livro. É muito importante, já que o projeto tem como característica nadar contra a corrente. Nós estamos fazendo um projeto em que a gente escolheu a obra mais idolatrada, amada, lida e seguida do movimento espírita para dizer que ela é uma obra ruim, que André Luiz não é um espírito superior, que essa obra contradiz Kardec, que essa obra tem problemas de lógica, de ciência, de espiritismo, de moral, que ela é uma obra que não devia ter existido, porque é uma péssima obra, tanto na forma quanto no conteúdo. Como isso geralmente gera revolta, violência, indignação, surpresa, é preciso que você assista todos os vídeos para entender os argumentos. A gente procurou apresentar argumentos, questionamentos, reflexões, muitos e muitos textos de Kardec. Então, antes de você acatar ou não acatar, aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar, pelo menos assista todos os vídeos e depois tire suas conclusões, lembrando que no final do projeto, são 50 capítulos, nós estamos no sétimo. No final do projeto, nós vamos abrir espaço para quem queira defender e contra-argumentar o que a gente colocou aqui. Dessa maneira, você vai ter algo extremamente democrático e justo. Tem a gente criticando a obra e a gente vai abrir espaço para quem quer defender a obra e contra-argumentar o que a gente apresentou, e aí o público comparando tira a sua conclusão. O que é importante? É você ler toda a obra de Kardec, ler também a obra do André Luiz, porque muitas pessoas defendem a obra do André Luiz e não leram, isso é mais maluco ainda. Muita gente que vem aqui reclamar do projeto não leu a obra do André Luiz, ela defende algo que ela não leu. Então é preciso que você conheça todos os lados e ouça todos os argumentos, para daí sim você tirar uma conclusão. É o melhor conselho que a gente pode dar, lembrando que é um conselho que a gente aprende com Kardec. Allan Kardec publicava na sua revista espírita os prós e os contras, as críticas, respondia e publicava na íntegra o texto dos seus contraditores, porque justamente ele queria fazer um debate justo, para que você olhasse os dois lados, ou todos os lados, e tirasse as conclusões por você mesmo. Então, como ele não temia, porque ele sabia dos bons argumentos, das boas razões e dos fatos que ele se apoiava, ele tinha essa ética na discussão. Algo que falta muito hoje, né? Hoje as pessoas querem discutir, elas manipulam textos, elas censuram um dos lados, elas só conhecem um dos lados. A gente não tem aí um debate justo, né? Eu sempre digo, a própria Federação Espírita Brasileira não colabora, ela deveria publicar
as críticas que a obra recebe, justamente porque ela não tem nada a temer, ou tem, mas ela não faz isso, né? Mas o progresso e a discussão são inevitáveis. E à medida que os canais que criticam o nosso lar forem crescendo, a FEB vai se obrigar a ter que responder, ou vai seguir o fluxo natural que já está acontecendo. O movimento espírita tradicional está morrendo, acabando, porque é uma falência total. A gente teve o auge da força e do poder do movimento espírita tradicional brasileiro no século XX, alimentado por essas obras, e a principal é essa, Nosso Lar, alimentado pelo poder financeiro que essa obra proporcionou à federação. Isso tudo está em decadência, demonstrando que não era uma igreja construída sobre a pedra, usando a referência do Evangelho, né? Era um projeto que não estava de acordo com Kardec e de acordo com os verdadeiros espíritos superiores, embora tenha se apresentado assim, mas ela está ruindo justamente pela falta de critério, pela falta de seriedade da obra, pela falta de bons argumentos, pela falta, inclusive, de enfrentar as críticas. E Kardec, mesmo com todo o ataque, mesmo tendo sido censurado, escondido, deturpado, ele ressurge novamente com muita força, porque a verdade é assim, né? Ela atravessa os tempos, ela atravessa todas as barreiras que tentam impor. Mas, claro, ó, embora esteja em decadência esse movimento tradicional, ele ainda é muito forte, ainda vai levar muito tempo para ele deixar de existir, e ele mesmo que a verdade sempre vença por esse trabalho de 100 anos aí do século XX contra Kardec, feito por esse movimento espírita tradicional, evidentemente que atrasou tudo, né? Se as pessoas estudassem Kardec, não precisava eu estar aqui gravando esse cansativo projeto, porque ele é cansativo, porque a obra é ruim e porque é desagradável a gente ter que fazer um embate de ideias. Se só tivesse a obra de Kardec, nós estaríamos todos unidos no mesmo ideal. Mas em vez disso, a gente tem que estar gastando tempo e fazendo uma batalha de ideias. Mas é necessário. Senão, também essa obra ainda, embora esteja em decadência, ela ainda influencia muito o movimento espírita tradicional, que é formado por muitas pessoas. Então é importante que você estude tudo, ouça tudo, para tirar suas conclusões, mas lembre-se disso. A gente está aqui honestamente, abertamente, analisando e mostrando os argumentos. Os que estão do outro lado não fazem isso. Eles fogem da discussão e do debate. Isso é para você pensar. Mas vamos lá, nós estamos no capítulo 7, chamado Explicações de Lísias. Vamos tentar chegar até o fim, se nada acontecer, né? Vocês estão acompanhando aí. Cada terça-feira acontece algo. A internet cai ou a luz cai. Enquanto for possível, a gente vai tentar chegar até o fim. O que que é importante? É importante que você deixe seu like, curta o vídeo e se inscreva no canal. Se você está aqui, você precisa se inscrever no canal, por favor. É o mínimo que a gente pede, né? E aqueles que puderem e quiserem, assinem o KardecTube, se tornem membros, né? A gente tem uma meta aí de 100 assinaturas. Ainda cumprimos já com 1/4 da meta, estamos em torno de 25 assinaturas, a gente precisa ainda de 75 para que o canal fique sustentável com todos os custos que ele tem, a gente precisa aí de 100 assinaturas. Então, por favor, quem puder e quem quiser, assine. Você vai estar contribuindo para que o canal possa se sustentar. Mas, em vez de só pedir essa colaboração, a gente retribui isso com o estudo do Livro dos Médiuns. Quem assina o canal tem acesso ao estudo do Livro dos Médiuns, que acontecerá nessa sexta-feira, dia 2, às 20 horas. Toda sexta-feira a gente tem às 20 horas ao vivo aqui no KardecTube o estudo do Livro dos Médiuns. E aí você assina, você pode assistir. Inclusive, estudos que você já perdeu ficam gravados. E se você não puder assistir ao vivo a live sexta-feira, você, como assinante, pode ver a qualquer momento que fica gravado tudo. Então, esses são avisos importantes. Amanhã, quarta-feira e quinta-feira, nós não teremos live.
mas eu vou postar um vídeo na quarta e um vídeo na quinta gravado para que você tenha algum conteúdo caso você queira assistir algo nesses 2 dias. Mas na sexta nós teremos a live. Lembrando que nós tivemos domingo passado agora a live de retrospectiva do Kardec Tube e também projetando para 2026. Você pode assistir aí também a live, quem não assistiu, na playlist do Kardec Tube. Nós teremos 2 projetos agora em janeiro já. Um deles é um seminário de férias que a gente fará semana que vem. Então já se programe. A gente terá um seminário de férias chamado Como Desenvolver a Mediunidade. Então você já pode fazer a partir da semana que vem. Vai ser por 3 dias, tá? O seminário. Vai ser segunda-feira, dia 5, quarta-feira, dia 7, quinta-feira, dia 8. Como o Lauro vai estar de férias, a gente vai substituir as lives que a gente faz junto por esse mini seminário de férias aí, né? Aqui você pode ver. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se aparece aqui. Vamos botar pequenininho. Aqui, ó. Então, dia 5, 7 e 8, às 20 horas, ao vivo aqui no Kardec Tube, seminário de férias, como desenvolver a mediunidade. Você quer aprender como desenvolver a mediunidade? A gente vai por 3 dias tratar desse assunto aí. Dia 5, 7 e 8. No dia 6, que é terça que vem, não tem o seminário, porque tem gravação aqui do vídeo do nosso lar. Então, esses são os recados. E a gente tem também um novo projeto que a gente vai iniciar também em janeiro, a partir do dia 12 de janeiro, que é a segunda-feira do mês. Nós vamos estrear também um estudo novo no Kardec Tube. Que estudo é esse? A gente anunciou isso no domingo. A gente vai iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas nos pediram, está aqui. Nós teremos um estudo a partir do dia 12, se programem. 12, na segunda-feira, segunda-feira de janeiro, vai estrear o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar também do início ao fim. Que horário vai ser esse estudo? 14 horas, das 14 às 15. Vai ser de tarde. Mais um detalhe, esse estudo vai ser diário, de segunda a sexta. De segunda a sexta, das 14 às 15, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Michel, eu estou trabalhando, estou estudando, não consigo ver esse horário. Vai ficar tudo gravado. Tá? Então, esses são os projetos Kardec Tube. A partir também da segunda semana de janeiro, volta com todas as lives. Então, volta a live de quarta-feira do Que é o Espiritismo, volta a live de quinta-feira do revistaespírita.net. Então, vocês viram, o Kardec Tube tem estudo diário toda noite e estudo diário toda tarde. É muita coisa, sempre enfatizando Kardec. Por isso, curta, se inscreva e assine o canal do Kardec Tube, seja membro do Kardec Tube. Dito isso, vamos para a obra, né? Vamos para o capítulo 7 da obra Nosso Lar. Vamos aqui começar. Bom, capítulo 7, explicações de Lísias. Vamos começar a ler. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia. O receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação, apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Bom, é muito cansativo, muito cansativo estudar essa obra. A gente faz por dever de consciência e por necessidade para deixar registrado esse trabalho de crítica à obra que eu acredito que dessa maneira nunca foi feito por ninguém, mas é muito cansativo. É muito cansativo porque vocês que já estão estudando conosco sabem
que a obra, além de ter contradições, erros de diversas naturezas, a forma dele é muito ruim. Ele é mal escrito. Tudo isso porque o André Luiz não é um espírito superior, não é um espírito que tem competência para escrever, é um pseudo-sábio, é um espírito com características que não é uma obra séria, mas é cansativo. Vocês estão vendo junto comigo aí há diversas semanas que a obra, capítulo após capítulo, ela se repete. Esse é o cansativo. E talvez isso denote não só uma incompetência do André Luiz como escritor, mas também uma tática como espírito fascinador. Porque essa é a tática, é você enrolar, enrolar, é você cansar, é você dizer muitas coisas em termos de quantidade, mas em termos de conteúdo não dizer quase nada. Dessa maneira, ele vai prendendo a atenção das pessoas, prendeu a atenção do médium, e é uma maneira de ir dominando os leitores e o médium, né? Então, tem também aqui uma possibilidade de uma tática maléfica, não só uma incompetência do ponto de vista da forma, né? Porque se vocês pegarem, nós estamos no 7º capítulo, se vocês pegarem o capítulo 1 e 2, ele está lá no umbral sofrendo perseguições, correndo na escuridão, fugindo de figuras monstruosas que lhe insultam e lhe chamam de suicida. No capítulo 13, ele chega em nosso lar. Aí, se você pegar o capítulo 4, 5, 6 e agora o 7, 4 capítulos. 4 capítulos seguidos. Não acontece absolutamente nada. É uma repetição. Os 4 capítulos são uma repetição. É impressionante como eles não precisariam existir. Bastava só um, porque eles se repetem. Aí você tem capítulo 4, Clarencio e o simpático Henrique de Luna. Então, André Luiz está deitado no quarto do hospital, em nosso lar. Entra o Clarencio com outro médico. Tá o André Luiz cheio de dúvidas, sem saber o que estava acontecendo, numa mistura de felicidade com sofrimento. Entra ali o espírito, fala alguma coisa para ele, termina o capítulo e o André Luiz triste e desequilibrado. Vem o capítulo 5, entra o Lísias. Mesma situação, tá o André Luiz deitado, chega o Lísias, fala alguma coisa, o André Luiz se desequilibra. Capítulo 6, entra o Clarence, fala alguma coisa, o André Luiz está confuso, está nervoso, o André Luiz fica pior. Termina o capítulo, André Luiz sentindo os efeitos daquilo que o Clarence falou. Vem o capítulo 7, a mesma coisa, volta o Lísias e o André Luiz passa deitado. Sempre confuso, sempre contraditório, porque já faz 4 capítulos que a gente lê que o André Luiz está bem e está mal ao mesmo tempo. Faz 4 capítulos que a gente lê que ele está deitado e está bem e está mal ao mesmo tempo, que é uma coisa completamente contraditória. Vocês viram? Aqui ele repete de novo isso. A gente já mostrou nos outros capítulos. Ele está ali, ele diz que está bem, mas ele está mal. Ele diz que está mal, mas ele está bem. E você fica sem saber, afinal, como é que ele está. Daí sempre chega alguém que daí vai dizer alguma coisa que ou ele vai ficar esperançoso ou ele vai ficar mal. Aqui acontece de novo. É impressionante. Eles. Será que tem um porquê do André Luiz ter feito isso na época que editou o livro? Ou é só simplesmente um espírito que está enrolando, né? Ele achou um médium, ele ficou enrolando, ele não tinha muita, talvez, criatividade ali no momento e ficou enrolando, repetindo. Mas é nitidamente, basta você pegar o capítulo 4, 5, 6 e 7, vocês vão ver que eles são iguais. Então isso é muito importante ser ressaltado. Isso é cansativo e mais uma vez prova a má qualidade da obra. E de novo, ó, à medida que procurava habituar-me aos deveres novos, então o André Luiz está procurando se habituar a novos deveres,
Eu não sei que hábitos são esses novos, porque ele está fazendo a mesma coisa sempre, ele só está deitado. Então eu não sei o que, que é que ele está procurando se habituar, porque ele não está fazendo nada de diferente, faz 4 capítulos. Mas aí ele diz que tem sensações de desafogo que aliviam o coração. Olha, no mesmo parágrafo. Aí está diminuindo as dores, os impedimentos da locomoção fácil estão diminuindo, então ele está se locomovendo melhor. Mas daí vem, notava, porém, que as recordações, de novo, ele estava bem, mas aí ele está pensando na terra. Aí ele está angustiado. E de novo, o receio do desconhecido. De novo, mais um capítulo que o André Luiz fala e age como alguém que não sabe onde é que está, não sabe quem são aquelas pessoas, não conhece nada, não lembra de nada, não sabe nada, não entende nada. É sempre um André Luiz surpreso e ignorante. A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas vejam, a culpa não é minha de eu ter que estar repetindo. A falha é da obra. O fato de eu ter que estar repetindo enfatiza a falha da obra, porque ela se repete. A gente já falou várias vezes. O André Luiz nunca tinha morrido. É a primeira encarnação dele. Porque nada ele sabe, nada ele conhece, tudo é surpresa, tudo é novo, não tem ninguém conhecido. Onde estão os parentes do André Luiz? Onde está o anjo da guarda do André Luiz? Por que, que o André Luiz nunca desencarnou? É a primeira vez na história da vida dele como espírito. Porque ele não conhece nada, ele morreu e não conhece nada. Então ele nunca tinha morrido antes. Todas as noites a gente está fora do corpo. Ele nunca saía do corpo enquanto estava encarnado. Ele não conhecia o mundo espiritual. O André Luiz nasceu na Terra, na matéria. A gente já falou isso várias vezes, me perdoe. Mas nota, não sou eu que estou sendo repetitivo por gosto. É porque, como eu estou comentando a obra se repete, eu tenho que repetir os comentários de algo que já foi. A gente já viu que não faz sentido. E mais, eu não sei se vocês notaram uma coisa. Faz 4 capítulos que o André Luiz ele tá com dor, ele tá angustiado, ele não consegue caminhar direito. Vocês estão percebendo isso, né? Vocês perceberam uma coisa? Antes de ir para o nosso lar, quando ele estava lá no umbral, ele passava caminhando, andando. O André Luiz está pior agora. Vocês já repararam isso? Desde que o André Luiz chegou no nosso lar, ele tá doente, 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 assim que. Mas em nosso lar, no umbral, ele passava correndo, andando. Então ele tá pior em nosso lar, ele piorou. Ele narra nos 2 primeiros capítulos que ele passa correndo, andando, fugindo. Aí ele chegou em nosso lar, ele só passa deitado e mal consegue levantar da cama. Ó, então tem que colocar ele de novo no umbral, né? Pra ele voltar a melhorar. Olha a contradição da obra de novo. Como é que ele tá pior agora se ele tá num lugar melhor? São as contradições da obra. Que eu digo, o que que eu sempre digo, vocês estão acostumados já, né? Eu tenho boa memória, eu não esqueço dos capítulos que passaram. As pessoas, eu acho que muitas que gostam da obra não têm memória, porque se não é eu lembrar isso, a pessoa esquece do que passou. E ela não percebe a contradição. Essa é a nossa função aqui nesse projeto. Lembrar você, se você esqueceu dos capítulos anteriores, a gente está relembrando. É contradição o tempo inteiro, porque não é um espírito falando a verdade. Não é um espírito superior. Mas, de novo, vejam, ele tá nesse. Tá mal, mas tá bem, não consegue sair daquela cama. Mas, de novo, entrou o Lises. Antes, eles ficam revezando. Vai o Clarence, vai o Lises. Vai o Clarence, vai o Lises. Já mostramos também a contradição, né? Segundo a obra, o Clarence é mais evoluído, mas o Lísias é quem dá as respostas. O Lísias é muito mais carinhoso, muito mais amigo, que é outra contradição também, né? O Lísias seria inferior ao Clarence, mas o Lísias ajuda mais. São as aberrações. Mas vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? Eu tô aqui falando repetidamente o que a gente já viu. E aí ele segue.
Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos. Olha as frases. Debruçado às janelas espaçosas. De novo, André Luiz vai falar das janelas. Voltem aí nos capítulos para vocês verem o que eu estou falando, se vocês não lembram. De novo, ele vai falar da janela. Milagre não falar do sol, né? Ele passou 3 capítulos falando do sol, que ele via pela janela. Ele vai de novo, ele já falou de novo que ele tá mal e tá bem. E agora ele vai falar de novo da janela e do que ele enxerga. Debruçado às janelas espaçosas, impressionavam-me. Impressionar. De novo, ele está sempre impressionado, ele está sempre espantado, ele está sempre curioso, ele está sempre questionador, porque nada para ele é conhecido. Tudo é novo. Sempre isso. Sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo melhorado a cópia da Terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Engraçado, em vez dele falar pomar delicioso e jardim farto, né? Ele chama de delicioso o jardim. Ok. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. Pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Então percebam, o André Luiz está dentro do quarto, que ele não sai de lá, e está olhando pela janela, e agora ele começa a narrar o que ele está vendo. E ele vai fazer o que ele já havia dito, já havia feito, né? Que é colocar uma descrição física de nosso lar. E ele diz aqui agora, pela primeira vez, é daqui que vai surgir essa, essa ideia, né? Ele diz aqui que nosso lar é uma cópia melhorada da Terra. Aqui começa. Ele já havia descrito isso, né? A gente já está vendo ele descrever, mas agora aqui ele fala, né? É uma cópia melhorada da Terra. E a gente já discutiu isso também. Mas como aqui ele volta a tratar disso, a gente tem que voltar a falar. A gente já viu que o mundo dos espíritos não é igual ao planeta Terra. A gente já viu isso. Quem assistiu os vídeos aqui, os de agora, não são os distantes, os vídeos de agora, vão ver os argumentos que a gente deu. Por quê? Porque o perispírito não tem órgãos, porque não há lugares circunscritos e fechados. Tudo a gente mostrou nas obras de Kardec, basta você ver os vídeos que passaram. Então veja, se o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, é completamente diferente do corpo humano, por uma questão de lógica e consequência, todo o resto tem que ser diferente. Porque vejam, a gente aprendeu, a gente já viu nos vídeos passados, por exemplo, não há órgãos no perispírito. O espírito enxerga por todo ele, não é pelos olhos. Então veja, o próprio perispírito já muda radicalmente como a gente vive no mundo dos espíritos. Então, qual que seria a utilidade de ter cama, banheiro, sofá, móveis, portão, comida, aparelhos, janela, árvore? Qual que seria a utilidade de ter isso no mundo dos espíritos? Esse é o primeiro ponto, a questão da utilidade. O segundo ponto é como é que existe. Primeiro a gente pensa na utilidade, depois a gente pensa como que existe. Por exemplo, como é que existe árvore em nosso lar? Basta que você pegue uma aula básica de biologia e veja
o que é preciso para existir vegetação em algum local. A quantidade de coisas que tem que ter. Tem oxigênio em nosso lar? Então, tem pulmão, o espírito respira. Bom, se tem oxigênio e tem pulmão, então o espírito pode ficar asfixiado, mas ele já está morto, daí ele vai morrer de novo. Tem fotossíntese? Ah, tem pomar, tem fruto. Para quê? Se não tem estômago? Quem é que planta? Tem oxigênio, tem sol? Aí ele falou que tem sol, mas peraí, a gente vai ver que nosso lar não fica na terra. Então ele tem movimento de rotação, porque tem dia e tem noite. Como é que tem dia e noite em nosso lar? Ah, tem janela e parede. Tá, mas então, se não tiver janela, o espírito não enxerga através da parede. A gente já viu todas as dificuldades de como é que você diz que tem água lá. A água é H2O. Tem gravidade em nosso lar? Mas como que tem gravidade se ela está acima da Terra? E se aqui no planeta material já sair da Terra já não tem gravidade? Vejam, são vários problemas que não são respondidos. Ele só diz que tem. Ele não explica, ele não fundamenta. O que dizem os defensores da obra? Ah, não, é como se fosse, não é que é bem isso. Bom, se é como se fosse, e se é como se não é bem isso, então nem você sabe o que que é, a narração não serviu para nada. Se é como se fosse, não é. Eu continuo sem saber. Como é que tem água lá? A água depende também da temperatura. Mas eu estou fora da Terra, como é que se dá essa questão? Há muitos problemas. Outro problema, outro problema, que essas dizer que tudo lá é uma cópia daqui, uma cópia melhorada, por que que a gente não percebe então o mundo espiritual? Porque se ele é de natureza semelhante, muito próxima da Terra, por que que a gente não percebe, não registra, não capta? Outro problema, se é tão igual, por que que a gente não lembra do mundo dos espíritos? Outro problema, se tudo lá é igual aqui, para que que a gente encarna? O que que vão dizer os defensores? Não, é que é assim, e nós já vamos ver isso na obra, tá? É que é uma coisa transitória e temporária, porque os espíritos que ainda são muito apegados à Terra precisam de um tempo para se adaptar. É o que dizem os defensores da obra. Problema número um: em toda a obra de Kardec, a gente viu espíritos inferiores. Inferiores. Não são superiores. Demonstrando que não tem nada disso. Inferiores. Segundo problema. Então quer dizer que para você desapegar da terra, eu lhe dou mais terra. Para você desapegar da matéria, eu lhe dou mais matéria. Para você desapegar, eu fico mostrando o tempo inteiro e criando uma ilusão para você ficar vivendo aquilo ali o tempo inteiro. Pois não devia ser o contrário. Quanto mais eu fizer você esquecer isso, mais você desapega. Outro problema: o que que vai acontecer se eu não criar isso para você? Ah, o espírito inferior precisa. A gente já viu que isso é problemático. Mas vamos tomar isso como premissa. O que que vai acontecer se eu não der isso para o espírito? Ele vai morrer de novo? Se eu não der comida, se eu não der cama, se não tiver janela, se não tiver prédio, o que que vai acontecer com o espírito? Então são vários problemas para ficar criando essa ideia de que lá é tudo igualzinho aqui. Como é que se dão as leis físicas? Ele não explica. Mais um problema. Estão anotando aí? E nenhum desses ele responde, ele só diz que tem. Meus queridos, dizer que tem espírito que diz que tem céu e tem inferno. E aí? Tem espírito que diz que não tem reencarnação. E aí? Se eu vou me basear no que porque o espírito disse é verdade, bom, então
Eu tenho espíritos falando coisas diferentes e contrárias, contraditórias. Então não basta dizer, eu tenho que responder, argumentar, explicar, fundamentar, e não faz isso. Ele só está dizendo que tem. E contradizendo a obra de Kardec, contradizendo a lógica, contradizendo a ciência. Eu acabei de colocar os problemas contraditórios aqui. Eu acabei de colocar os problemas. Mas eles não explicam. Só diz que tem. Tem árvore, tem janela, tem flor, tem pomar. Para quê? Ah, dizem os defensores. Então o que que tem? É um vazio? Não sabemos. Porque eu não consigo. Justamente porque é tão diferente, eu não sei. A gente já vai saber quando a gente. Aliás, vai saber, não, a gente vai relembrar, porque a gente só esqueceu temporariamente como é que é esse mundo quando a gente estiver lá. Do ponto de vista físico, é assim. Não tem como eu descrever. É tão diferente que não tem como eu descrever. Quando a gente estiver lá, a gente vai saber. Por isso que os espíritos vão focar na questão moral. A gente já repetiu tantas vezes isso. Estou eu aqui no vídeo 62 tendo que repetir. Porque o André Luiz repete. Como que tem árvore no mundo espiritual e para quê? Edifício. Bom, se tem edifício, então tem escada, tem elevador. Mas peraí, então tem gravidade. Ah, mas é para desapegar. Bom, mas se é para desapegar, eu coloco toda uma realidade igualzinha para você desapegar. A gente já vai tratar um pouquinho melhor disso. Então, veja, ele vai colocando. Porque é o espírito pseudo-sábio, ele vai colocando, colocando, colocando. Ah, mas por que que ele fez isso? Você tem que perguntar para ele. É engraçado que os defensores da obra do André Luiz, eles ficam bravos conosco pelas coisas que o André Luiz disse. Os defensores do André Luiz querem que Kardec explique André Luiz. Não é Kardec que tem que explicar André Luiz. É André Luiz que tem que se explicar ao contrariar Kardec, meus queridos. Não sou eu que tenho que explicar o André Luiz, é ele que tem que se explicar diante das contradições que a gente está apontando aqui. É que antes você não tinha refletido, não tinha estudado, você não conhece Kardec, você não estudou a obra direito, você leu essa obra apaixonadamente, agora que está vindo essas questões, quem é que responde? Ninguém responde, é só dito. Esse é o critério, então. Há pouco tempo teve um sujeito que comentou aqui num dos vídeos, ele falou assim: durmam com essa. O espiritismo só existiu no Brasil graças ao Chico, Emmanuel e André Luiz. Então ele estava querendo nos lacrar para cima da gente, tipo dizendo: aceitem, aceitem essa, seus pecadores, seus é, hereges. É essa a entonação que ele tenta dar. O espiritismo só sobreviveu graças a Chico, Emmanuel e André Luiz. Meus queridos, olha o equívoco desse rapaz que comentou isso no vídeo. Quem é que disse que o espiritismo sobreviveu? Ele acha que isso aqui, que esse parágrafo que está aqui na tela é espiritismo. Ninguém mais quer saber de Kardec por causa dessas obras. Ele está dizendo que sobreviveu e ajudou. Ninguém mais quer saber de Kardec por causa dessas obras e ele acha que ajudou. Ele acha que isso aqui, dizer que tem árvore com pomar no mundo dos espíritos, é espiritismo. É isso aqui que ajuda. Pelo contrário, hoje em dia o pessoal só fica falando disso e esquece a parte moral que estava em Kardec, justamente por causa dessas obras. A gente podia estar aqui discutindo Kardec. Por que que a gente tem que estar gravando esse projeto aqui? Justamente porque o pessoal não quer saber de Kardec por causa dessas obras. Aí ele vem me dizer que graças a essas obras que o pessoal parou de seguir Kardec, meu querido. É o contrário. Como se Kardec devesse essas obras. Antes de Kardec, a pessoa que comentou não leu a história. Antes dessas obras, Kardec era famoso, seguido e respeitado pelo mundo inteiro. Depois dessas obras, nem no Brasil o espiritismo é
a crença mais seguida. Então ele se orgulhou de uma coisa que não aconteceu. Nem no Brasil o espiritismo é a principal crença. Então ele não percebeu que a fala dele enfatiza a falência dessas obras e do que eles fizeram. A FEB, com todo o poder que teve, e o Chico, com todo o poder que teve, não conseguiu botar o espiritismo em primeiro lugar no Brasil. No mundo o pessoal não está nem aí. Que força é essa? Que ajuda é essa? Dá metade do poder que o Chico teve e que a FEB teve para os kardecistas, para ver o que a gente faz com a obra de Kardec. Então a pessoa, ele quis lacrar e não percebeu que ele acabou denunciando a própria falência da tese dele. Mas vamos lá, ele colocou aqui o que a gente já viu, a gente colocou os problemas que a gente já falou. A gente já falou, inclusive, uma das teses, né, que os espíritos plasmam temporariamente essas formas. A gente viu também isso aqui nos vídeos passados, que não é assim. Que o espírito, quando ele deixa de pensar, aquilo deixa de existir. Então teria que ter o espírito só pensando na mesma coisa. Daqui a pouco o Clarencio se distrai e some a casa do Lísias. Esse outro espírito quiser ir construir uma casa em cima da minha com pensamento. Todas essas maluquices a obra não explica. E fica espiritada tentando salvar a obra com pseudo-argumentos. E só o fato dela ter que salvar a obra já mostra que o André Luiz não explicou, né? Porque senão era só ela citar a explicação do André Luiz, mas elas não têm, elas têm que ficar inventando para tentar salvar. Mas não foi o Erasto que disse é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira? A gente fica tentando salvar a mentira. Vamos lá. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Ele está falando dos edifícios, né? Nenhum sem flores tem flor. Para quê? Como? Por quê? Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Vejam, a descrição que ele está fazendo é belíssima. É lindo isso. Agora, o fato de ser belo não justifica e não explica por que existe, como existe, para que existe. Isso, do ponto de vista material, é lindo um lugar assim. É que não pode ser assim no mundo dos espíritos. Ah, então no mundo dos espíritos não tem beleza natural? Claro que deve ter. Ah, então como é que é? Não sabemos. Ah, mas como é que a gente sabe que não é assim? A gente acabou de problematizar, de colocar questões. Enquanto eu não tenho as explicações, e eu ainda vejo que as narrações são problemáticas e contraditórias, eu me abstenho e digo, olha, tudo leva a crer que não pode ser assim, porque entra em contradição e o espírito não explicou. É assim, meus queridos, meus amigos, que a gente faz ciência. Eu não posso dizer que é verdade só porque é bonito. Mas eu não preciso ficar triste. Isso é um ponto que eu preciso que quem está assistindo entenda. Eu não preciso ficar triste. Ah, parece que o Michel está fazendo esse projeto para tirar da gente a possibilidade dessa narração linda que ele está falando ser verdade. Parece que o Michel está tentando nos tirar essa crença e nos tirar, então, a esperança que seja assim. É essa sensação que o defensor da obra do André Luiz tem, por isso que ele nos ataca ou não nos ouve. E é isso que eu preciso que você entenda. Você pode ficar tranquilo, porque o que eu quero mostrar para você, refletindo junto com as obras de Kardec, é que não sendo assim, para a obra de Kardec, tudo mostra que é melhor que isso. Então, eu não estou querendo tirar algo bom de você e dar em troca o vazio, o nada.
Não, a obra de Kardec é melhor, mais consoladora que isso. Então não sinta que você está sendo tirado de você uma coisa boa. Não, isso que foi dado para você é uma coisa pior do que aquilo que Kardec deu. É isso que eu preciso que você enxergue. Ah, mas como assim? Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Olha, para Kardec, para a obra de kardeciana, você morre e está livre da matéria. Então você está livre das doenças físicas, das deformidades físicas, dos problemas físicos, das dores físicas. Porque quando a gente pega essa narração aqui do André Luiz e acha lindo e quer que seja assim, a gente não para pensar o seguinte: a gente quer que seja assim, mas a gente não para pensar que se for assim, a parte ruim também vem junto, né? Se, se o mundo espiritual fosse material, não adianta a gente pegar só a parte boa da matéria. E a parte ruim? A parte ruim vem junto. E você quer a parte ruim? Pensa no seu ente querido que sofreu muito com uma doença física, com uma limitação. Pensa nas pessoas que sofrem na matéria. Você quer que isso continue? Então, para o Espiritismo das Ordens de Kardec, as pessoas estão livres dos sofrimentos físicos, das limitações físicas, das distâncias físicas. Olha que consolador. Para o André Luiz, não, continua. Tem doença, tem órgão, tem necessidade, tem guerra, tem briga, tem assalto, tem violência. Por que que você só está pegando a parte boa da matéria? Se ele está dizendo que é igual, vem tudo. Para o Espiritismo, não, fica tudo aqui. E mesmo assim, para o Espiritismo, mas e as belezas naturais? O Espiritismo vai dizer, os Espíritos vão dizer em Kardec, há belezas naturais muito mais lindas e maravilhosas que as da Terra. Só não é possível descrever. Então você continua tendo a ideia de uma beleza, você não perde isso, e ainda você tem a vantagem de não ter as coisas ruins do mundo físico lá. Isso em Kardec. Para André Luiz, não. Você tem tudo. O que tem aqui tem lá. Mas lembre, quando você aceitar isso, você tem que aceitar tudo, inclusive a parte ruim. Porque aqui ele está falando das flores, da grama, dos pomares, dos frutos, do verde. Lindo. E o resto? E o problema da água, e o problema da temperatura, e o problema do aquecimento global, e o problema da escassez, e o problema do desmatamento, e o problema da luta por terras, e o problema do assalto, e o problema da violência, e o problema da doença, e o problema da miséria, e o problema da fome, e o problema do vício, e o problema da locomoção, e o problema de espaço. Você tem que trazer tudo. Mas, bom, se você leva tudo, então para que que tem mundo material e para que que você encarna? Nota. Só que aquele é ousado, porque isso é típico quando você estuda, a gente já estudou aqui, quando você estuda os espíritos pseudo-sábios, eles vão falando cada vez, você não vai colocando freio, ele vai aumentando, né? É como uma pessoa mentira. Qualquer pessoa mentirosa que você dá trela é assim, ela vai aumentando, ela vai vendo que tem trouxa ouvindo. Olha como ele fica ousado, olha o que que ele diz. Até então ele colocou edifícios e natureza. Olha o que que ele vai colocar agora, animais. Claro. Ele não tá aí, ele tá colocando tudo. Ele já colocou órgão, colocou doença, colocou prédio, colocou natureza. O próximo passo é colocar animal. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares. Então tem ave e a ave voa. Bom, mas se tem ave, então tem galinha. Então tem animais no mundo dos espíritos, então tem todos. Então tem cobra, tem aranha, tem escorpião, tem pulga, tem carrapato, tem rato.
Porque é muito fácil falar só da ave, né? E o resto? Tem vermes no mundo espiritual? Então tem vírus, tem bactéria. Bom, eu vou pegando tudo, né? Por que que eu vi? Ah, claro, quando ele diz que tem aves de plumagens voando no céu, é muito lindo, mas e o resto? Lembra, se eu trago uma coisa, eu tenho que trazer tudo. Ou tem uma lista lá no nosso lar, animal que pode, animal que não pode. Veja, é isso que a gente não para pensar quando a gente lê apaixonadamente. E é isso que é a tática do espírito pseudo-sábio. Ele fica ali iludindo. É exatamente o que Kardec ensinou no capítulo da obsessão que a gente estudou aqui nesse projeto já. Ele fica falando coisas maravilhosas para você se encantar, né? Mas e o resto? E a parte ruim? Porque se veio a boa, tem que vir a ruim, que é material, e não é uma cópia. Ou você vai dizer que tem animal do bem e animal do mal. Todos têm a sua função na natureza. Vejam, essas coisas que você não parou para pensar porque você ficou iludido com isso. Ele fica narrando um paraíso, né? E você fica iludido. Mas e o resto que vem junto com o paraíso? Mas ele bota animal. Para o Espiritismo em Kardec, não tem animais. Ou, no mínimo, nós não sabemos. O Espiritismo não responde isso. Ah, mas o André Luiz responde. Não, o André Luiz não responde, ele narra. É diferente. Narrar não é responder. Responder é eu afirmar e justificar. Então, como Kardec não tinha elementos para falar disso, ele deixou em aberto, não falou nada. O André Luiz fala, mas não explica, não fundamenta. Cadê os outros animais? Uma coisa que a gente não para pensar, tem dinossauro? Olha uma coisa que a gente não para pensar. Porque os animais continuam existindo, né? Segundo o que o André Luiz está colocando. Então tem que ter dinossauro. Porque os dinossauros só foram extintos aqui na matéria. Tem que ter no mundo espiritual. Então, por que que não tem dinossauro no nosso lar? Vejam quando a gente começa a refletir sobre o que o Espírito falou. Então parem de se iludir com palavras bonitas, com descrições. Ai, uma descrição que nos eleva. Parem de ser ingênuos, porque ele está fazendo isso para lhe enganar. Você fica emocionado com essa aqui, fica, ai, que lugar maravilhoso, eu quero ir para lá. Claro, todo mundo quer ir para um lugar desse, na matéria. Agora, fora da matéria, eu quero me livrar da matéria. Por quê? Por causa do lado negativo das limitações que a matéria traz. Não dá para levar só o que é bom, tem que levar tudo. E ele fica, né? De quando em quando pousavam agrupadas nas torres, muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos. Então tem papagaio, então quem gosta de papagaio, quem é que tem papagaio em casa aí? Tem que ter no mundo espiritual, tem que lhe acompanhar o papagaio. Quem gosta de cobra, tartaruga, aranha, hamster, ou é só as aves que o André Luiz decidiu que tem? Qual o problema? São vários problemas que não são respondidos por ele. E você se deixa iludir, repito, por essa descrição que parece um céu para você, né? Porque tem gente que não gosta de lugar assim. São, são as ingenuidades. Vamos continuar, porque vai. Das janelas largas, ele já disse isso, mas ele repete, né? É surreal. Observava, curioso, olha, ó, capaz. Olha que novidade, o André Luiz está curioso, surpreso. Ele está sempre. O movimento do parque, extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Mas por que que tem só animal doméstico? Por que que tem só animal doméstico? E os outros? É que nem quando o André Luiz diz que tem velho, tem gente nova, tem homem, tem mulher. Por que que não tem criança?
Por que que não tem criança? Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações, ó, sempre, está sempre perdido em indagações, em surpresas, em curiosidades, em espanto, não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, ele insiste, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então, olha só, ele está surpreso por ver tudo isso lá, sendo que ele está no mundo espiritual. Ele está fazendo exato. Parece que ele vai atacar o problema, né? Porque ele tá surpreso, que não faz nenhum sentido, porque ele já morreu várias vezes, ele já devia saber isso. Mas ok. Mas ele está surpreso que ele chegou nesse lugar, que é o mundo espiritual, e lá tem animais, tem árvores, tem fruta, tem planta, tem flor. Mas não é o mundo espiritual? Olha como ele parece que vai atacar a questão, né? Aí a gente vai ver agora o Lísias tentando dar uma explicação. O Lísias vai tentar explicar para o André Luiz como que é possível ter isso lá. Então passa a sensação de que, olha, o André Luiz respondeu. Quando a gente for ler a resposta, não responde nada. Isso me passa sempre a impressão que ele sabia que estava contradizendo Kardec. Lembrando que nós estamos no capítulo 7, não apareceu a palavra Espiritismo e Kardec ainda, né? Mas, ó, faz de conta que ninguém viu. Mas a impressão que eu tenho é que ele sabia que ao fazer essas narrações, ele teria problemas, porque ele coloca aqui. Aí ele faz o quê? Como ele é um pseudo-sábio, ele não pode dar a resposta porque ele não tem, ele inventa uma, que é típico do pseudo-sábio. Só que é uma que não faz sentido, a gente vai ver. Como que pode ter isso tudo no mundo dos espíritos? Edifício, flor, árvore, animal, ave, animal doméstico, pomares. A gente vai ver ele inventando uma resposta. Aqui, por isso que eu digo que aqui está o ardiloso. Aqui é esses trechos que me fazem pensar que o Emmanuel e o André Luiz, eles além de pseudo-sábios, eles eram obsessores, fascinadores, né? Porque você vê que eles são ardilosos, porque eles colocam o problema ali e tentam lhe manipular na resposta. Então é algo mais do que uma simples ingenuidade. Esses trechos me fazem pensar isso. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. O Lísias perguntou, ele respondeu. Lísias é o cara, mas ele é inferior ao Clarence que não responde nada. Mas ok. Agora ele vai explicar, atenção. Vamos ver a explicação do Lísias? Por que que tem tudo isso? Por que que tem árvore, edifício, planta, animal no mundo espiritual? Por quê? Atenção para a resposta do Lísias. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Aí você fica, nossa, ele explicou, hein? Vamos refletir sobre a explicação? Vamos refletir? Então vamos lá. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Vejam bem, então o Ulisses está dizendo, e a gente pode dizer o André Luiz está dizendo que ele que narrou o livro, né? O André Luiz está dizendo que o espírito desencarnar e não ter uma realidade toda igual à Terra material seria um milagre. Porque o estar numa situação completamente diferente não é possível, isso seria um milagre. É só ler a frase. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. O que é situações miraculosas? O que é situação miraculosa? Situação miraculosa é o espírito não comer, não dormir, não ter órgãos, não ter doença física. Isso é situação miraculosa para o André Luiz.
Ele está querendo dizer chegar nesse estágio em que você não tem mais nenhum apego e não está mais envolto a uma realidade igual à Terra, uma realidade material, é algo muito complexo que não pode ser de repente. É isso que ele está dizendo. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, que os fatos demonstraram nas obras de Kardec que isso é mentira. Basta você ler as obras de Kardec. Você vai pegar espírito suicida, assassino, inferior de todos os tipos na obra de Kardec, e eles vão dizer que lá é diferente, que eles lembram do passado, que não precisa comer, que não precisa dormir, que não tem lugares. Então, os fatos desmentiram isso que o André Luiz está dizendo que seria um milagre se fosse assim. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos refletir sobre isso. O André Luiz coloca como uma coisa que é tão difícil que seria miraculoso se não fosse como ele está narrando na obra. Mas vamos refletir o seguinte: aqui na Terra, aqui, encarnado no corpo, no auge da matéria grosseira, se a gente ficar 2 ou 3 semanas longe de alguma coisa material, a gente já desapega. Aqui, encarnado. Por exemplo, você é viciado em doce. Vamos imaginar que você é viciado em doce. Veja, pela lógica do André Luiz, para você deixar o vício do doce, você tem que ficar anos no umbral, depois você tem que ficar anos num lugar igual à Terra, se alimentando de vez em quando com um pouquinho de doce, para depois de muito tempo você poder ir para um lugar onde não tenha doce. Essa é a lógica do André Luiz. Meus amigos, se você for viciado em doce e ficar 2, 3 semanas sem comer doce, o seu organismo já muda completamente. Aqui, com o corpo. Imagina sem o corpo. Sem o corpo físico, mesmo os espíritos mais apegados à matéria, rapidamente se desligam da matéria. São raríssimos os espíritos que ficam muito tempo apegados a alguma coisa material. E mesmo esses que ficam, eles sabem que estão ainda presos a isso por uma questão psicológica. Não é porque tem alguma coisa ali, um corpo perispiritual com órgãos pedindo doce, usando o exemplo. Aqui na Terra, se você ficar 1 mês sem alguma coisa material, você já esquece da coisa. Se a gente vai para uma praia, dá 1 mês que a gente tá na praia, a gente enjoa. Tudo aquilo que a gente vai tendo relação na matéria, a gente enjoa rapidinho. Aí fora do corpo, que nem corpo tem, pro André Luiz é uma coisa assim, ó, os espíritos superiores têm que criar cidades inteiras para que você não tenha um choque. Faz sentido? Mais um problema. Ainda não tá bom tudo que eu tô falando, vou dar mais um argumento. Bom, digamos que fosse verdade que o espírito precisasse de um tempo numa realidade ainda material para se adaptar. Vamos imaginar que a gente já viu que não pode ser assim. Agora vamos imaginar que isso fosse verdade. Por que que em vez de construir uma cidade inteira para simular uma realidade material, é só botar esses espíritos na Terra? Que na Terra já tem tudo isso. Então, em vez de ter criado prédio, uma cidade inteira com milhões de habitantes no mundo espiritual, era só ter botado esse bando de espírito que ainda precisa disso na Terra, já está pronto. Mas vejam como cada coisa que a gente vai refletir não faz sentido. Outra, quantas coisas, vou dar mais uma, não tá bom ainda, vou dar mais uma. O André Luiz coloca tudo isso aqui.
Bom, precisa de um tempo, ó, todo o processo evolutivo implica gradação, então não é bem assim para você sair da Terra, desapegar e já ir para um lugar onde não tenha nada muito material, não pode ser assim, tem que ser gradativo. Senhoras e senhores, o mesmo André Luiz que diz isso aqui, quando você vai ler a segunda obra dele, os espíritos estão tudo na Terra. Quando você vai ler a segunda obra do André Luiz, porque ele falou, ó, o espírito ele fica apegado à matéria, ele vai para um umbral, daí ele vai para uma colônia, porque ele tem que passar por isso porque ele é inferior. Aí você vai ver no segundo livro desta criatura André Luiz, tudo isso que ele explicou para você na primeira obra aqui no nosso lar, muda na segunda. Você vai ver espírito inferior na Terra. Então não foi para umbral, não foi para colônia. Então mudou. Basta ler, se você pegar o segundo livro do André Luiz, Os Missionários da Luz, ou quem viu o filme, aí tem espírito que está lá na Terra, convivendo com outros espíritos, se locomovendo. Mas peraí, todos são espíritos inferiores. Mas daí um não foi para umbral, o outro foi. Um foi para a colônia, o outro não foi. Um ficou na Terra, o outro não ficou. Então eu tenho as mesmas causas e efeitos diferentes. Não tem um padrão. Percebe? Ele se contradiz. Você tem espíritos piores que o André Luiz na segunda obra, que estão melhor que o André Luiz, do que ele estava quando ele morreu. Não faz sentido. Mas é claro, porque não é verdade. Por isso que ele é pego em contradição a todo tempo. Não tá bom ainda, vou dar mais uma. A justificativa dos espíritos na obra do André Luiz aqui no nosso lar é que tudo tem uma gradação. Obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Olha que frase bonita, né? Então tudo tem que ter uma gradação. Não pode ser assim brusco. Não é isso que eles estão dizendo? Pois bem, quando é para falar do isolamento e da distância dos entes queridos, aí é brusco. Aí não tem gradação. Quando é para falar da fome, da doença, dos órgãos, da necessidade de prédio, janela, árvore, flor, animal, quando é para falar disso, não, é que tem que ser gradual a evolução, o espírito não pode se desapegar disso rapidamente. Quando é para falar que a mãe do André Luiz está lá no Japão, o André Luiz está aqui no Brasil, o pai dele está lá na Europa, quando é para afastar os entes queridos, aí não tem gradação, afasta mesmo, que é necessário para a evolução. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Quando é para separar os entes queridos, aí é obrigado passar por aquilo porque é necessidade para evoluir. Mas aí quando é para falar de comida, edifício, animal e árvore, não, daí tem que se desapegando um pouquinho, porque senão vai prejudicar o espírito. Você prefere no mundo dos espíritos estar junto das pessoas que lhe amam ou ter árvores e flores e passarinhos cantando à sua volta e ser proibido de ver os entes que você ama? O que você prefere? Estão vendo a contradição? Estão vendo todos os problemas que eu estou colocando? Por que que o André Luiz não pode estar junto com a filha e com os filhos e com a esposa? Por que que o André Luiz não pode estar junto com os parentes que não apareceram? Por que que o André Luiz não pode estar junto com a mãe dele? Não, é porque é necessário para a evolução. Tá, mas vocês não disseram que a evolução tem gradações, que não pode forçar bruscamente a evolução do espírito? Mas é só para as coisas, é só para comida e árvore e animal. Para os seres que se amam, daí é brusco a separação.
Percebe? Estão percebendo a falta de lógica e as ideias sem sentido que eles vão colocando na nossa cabeça? Estamos vendo junto, vocês estão vendo. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Por isso que eu digo, ele sabe que o leitor faria essas perguntas, por isso que ele tem que falar delas, que daí parece que ele respondeu, né? E agora ele está falando uma coisa natural, a gente lê em Kardec o tempo inteiro os entes queridos nos recebendo no mundo dos espíritos. Aqui, o André Luiz está num lugar que ele não conhece ninguém. E aí ele fala, né? Havia muitas semanas sem a visita de sequer de um conhecido, afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Então é óbvio, é uma pergunta que a gente faz. Cadê os amigos e parentes desencarnados do André Luiz? Que ele está num lugar onde ele não conhece ninguém. Ele está num lugar com milhões de pessoas e que é só desconhecido. Não tem um conhecido. Por que que todos os conhecidos da Terra na obra do André Luiz têm que ser separados? Não pode separar da comida, da cama, do edifício, da janela, mas dos entes queridos pode. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, olha ele está dizendo, no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para o conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Isso é claro. Mas aí vem a resposta que não é resposta. Por isso que eles são ardilosos. Parece que eles vão responder, mas eles não respondem, que nem a gente viu a questão passada. Eu vou ver aqui. É que eu fechei, pessoal. Cortou para mim o texto aqui, deixa eu só abrir. Que agora vai vir a explicação do Lísias. Porque o Lísias, as respostas do Lísias. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Aí o Lísias dá uma resposta que eu digo, é um hospício. O nosso lar é um hospício. Aliás, o nosso lar não é um hospício. O nosso lar é uma fábrica de louco. Que o hospício é um lugar que vão os loucos. O nosso lar não. Eles enlouquecem a pessoa. Porque a resposta do Lísias parece que a resposta é. Ele está dizendo, como não? Pensa que está esquecido? Sim, ele está esquecido. Vocês vão ver que na resposta dele, justamente a resposta do Lísias, e a própria narração da história vai mostrar, sim, ele está esquecido e distante dos entes queridos. O Lísias coloca como se não. Como não? Pensa que está esquecido? Bom, pensa assim, faz. Quanto tempo que ele está ali, ele não, conhece, não chegou ninguém conhecido? Então, nota, a resposta do Lísias é para passar uma naturalidade, sendo que a pergunta do André Luiz tem razão. Vocês estão entendendo isso? Sim, por que não me visitam? Claro, bom, se eu não estou esquecido e é possível o encontro, por que eles não me visitam, né? Na Terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. O Lísias diz, não, como não? Pensa que está esquecido. Bom, não, cadê os parentes do André Luiz? Aí olha a resposta do Lísias. Pois note, esclareceu. Esclarecer é um esclarecimento assim. Sua mãe o tem ajudado dia e noite. Meus amigos, enxerguem a manipulação, por favor, enxerguem a manipulação de um espírito fascinador pseudo-sábio. O André Luiz não perguntou isso. O André Luiz não perguntou se ele está sendo ajudado ou não. O André Luiz perguntou cadê eles e por que eles não me visitam. Aí o Ulisses vai para uma outra resposta. Eles têm lhe ajudado, mas eu quero ver eles, eu não quero uma ajuda à distância. Nota que ele desvia porque é manipulação, porque é mentira, porque é engano, porque ele quer colocar você numa situação para você aceitar a ideia
de desfazer a família, de estar longe de quem lhe ama e quem lhe protege. Isso é tática de espírito obsessor, porque ele quer lhe isolar. Todas as pessoas que querem acabar com a sociedade, a primeira coisa que eles fazem é isolar e atacar a família, porque nos enfraquece. Por isso que eles têm essa narrativa no nosso lar, porque são espíritos obsessores. Eles querem que você pense, não, eu tenho realmente que aceitar a distância, ficar longe dos meus parentes, eu não posso, eu sou pecador, que daí você fica à mercê deles. Sua mãe o tem ajudado dia e noite. Aonde se só entra no quarto o Lísias e o Clarence? Desde a crise que antecipou sua vinda, ela tem ajudado ele. Então, desde aquele momento que ele começa a entrar em desespero lá no umbral, o Lísias está dizendo que a mãe dele está ajudando ele. Pergunta, por que não estava ajudando antes? Por que uma mãe que ama o seu filho, o que ela estava fazendo antes? Porque ele diz que desde a crise que ela está ajudando ele dia e noite. E por que ela não estava ajudando antes? A gente comentou isso nos vídeos passados. É melhor você ajudar a pessoa antes dela cometer o erro ou depois, quando ela já está sofrendo as consequências. No nosso lar, todo mundo só é ajudado à distância depois que você já está na pindaíba. Mas por que não ajuda antes? Por que não ajuda antes? E por que a mãe dele só se preocupou quando ele estava lá no umbral, ante a crise? E antes, ela estava fazendo o quê? Bordando? Estava de férias? O amor de uma mãe tira férias. E outra, cadê ela? Ai, tá me ajudando como? Mas ele continua. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Então ela viu que ele ia morrer, ela ficou duplamente, ó, meu filho vai morrer. Talvez não saiba ainda que sua permanência, agora vem o show de horrores. Que eu digo, a gente lê apaixonado e não percebe que estão nos dando veneno. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Então, André Luiz, que cometeu um erro que ele não tinha consciência, segundo o próprio livro, ficou 8 anos sofrendo. Ela jamais desanimou. Aí você pensa, nossa, o que será que essa mãe abnegada fez, né? Vocês querem ver a ajuda da mãe? Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou aos bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Vocês estão percebendo? A ajuda da mãe do André Luiz foi pedir para o Clarencio visitar o André Luiz no umbral. Pergunta, vocês já sabem qual é a pergunta que eu vou fazer. Por que que a própria mãe do André Luiz não podia fazer isso? Por que que ela tem que interceder para um terceiro? Por que que uma mãe não pode ir salvar um filho? Não, tem que ser o vai Clarence. A ajuda dela foi pedir pro Clarence. Por que que ela não foi? E mais, eu vou adiantar já para completar a crítica. Eles vão colocar, eu acho que nesse próprio capítulo, que a mãe do André Luiz está num lugar superior e ela tem menos condições do que o Clarencio que está num lugar inferior. Olha as contradições, meus amigos. Ela está num lugar superior, mas ela não tem condições de salvar o filho. Ela tem que pedir pro Clarencio. A gente não para pensar se isso fosse verdade, quem é que ia querer evoluir? Se evoluir
significasse a gente ter que se afastar de quem a gente ama e não ter mais poderes, tem menos. Ó, evoluir para André Luiz faz você ter menos poderes. Então, para que eu vou evoluir? Eu vou ficar inferior para ficar sempre perto de quem eu amo, porque se eu evoluir, eu vou ter que esquecê-los, ficar longe e vou ter menos poder. Olha a consequência lógica se isso fosse verdade. Mas essa lógica para eles colocam essa lógica o tempo todo através do Chico. Vocês devem conhecer a história que o Bezerra de Menezes não quis ir para o mundo superior para ficar aqui ajudando as pessoas, né? Vocês já ouviram essa história? Claro, faz todo sentido nessa lógica deles, né? Porque se ele tiver que ir para um lugar melhor, ele vai ter que abandonar quem ele ama aqui, então eu vou ficar aqui. A gente tem que ir contra a lei do progresso na obra do André Luiz para poder atender o amor. Olha que coisa maluca. Sendo que o espírito, quanto mais evoluído é, mais poderes ele tem. Claro, faz todo sentido. O fato da mãe dele estar num lugar superior daria condições para ela poder mais ainda ajudar o André Luiz. Mas não, ela está no lugar superior e não pode ajudar diretamente o André Luiz. E a espiritada fica tentando salvar essa história. Eu tenho certeza que tem alguém me olhando aqui agora, me assistindo. Ah, não, mas é aqui, mas é aqui, mas é aqui. Não, não, mas é aqui. Você fica defendendo uma coisa que é contra você. Onde está o anjo guardião das pessoas que o livro dos Espíritos coloca? Que todos nós temos um espírito evoluído individualmente nos cuidando. Que teve que ter toda uma burocracia de uma pessoa que está num lugar superior, interceder por alguém que está num lugar inferior, para ir num outro lugar inferior, para resgatar o André Luiz. A gente não para pensar. Aí a gente vai ver, acordemos pelo amor de Deus, a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo o Cristo. O Cristo. A gente não está falando de Lísias, Clarence, Henrique de Luna. O Cristo, dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo: Estou convosco, chamai-me. Os meus filhos prediletos são os que mais sofrem. O Cristo está na terra e o Clarencio não, ele está num lugar superior, porque ele está cantando no nosso lar ou plasmando o coração azul num teto. Jesus, que é puro, está entre nós nos auxiliando. E a mãe do André Luiz e o Clarencio estão num lugar superior, muito ocupados. Essa é a obra que as pessoas defendem. Só que elas não param para pensar que a obra está lhe prejudicando. Ela não entende que a obra de Kardec está lhe consolando, libertando, valorizando a família, o amor, a evolução, o progresso. A obra do André Luiz está fazendo o contrário e você defende quem está lhe fazendo mal. Saia dessa cegueira, acorde. Eu tinha os olhos úmidos. Porque daí sempre termina o capítulo, o André Luiz tem que chorar. Todo capítulo termina, o André Luiz tem que chorar. Ignorava, óbvio que ele ignorava, porque tudo ele ignora, o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Então, não conseguiu conhecer os processos. Minhas cordas vocais, espírito tem corda vocal. Então, se tem corda vocal, tem dor de garganta, fica sem voz, tem pastilha no mundo dos espíritos. Estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. Aí segue, no dia em que você orou com tanta alma, lá no capítulo 2, né? Prosseguiu o enfermeiro visitador. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Olha, é poeta, Ulisses, hein? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar, mas, no entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de lhe
de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Então, aqui ele está mostrando que a hora que o André Luiz se colocou numa posição nova de oração e humildade, ele foi ajudado. E isso tá ok, a gente viu isso naquele capítulo. Mas por que ele não podia ser ajudado pela mãe, pelo anjo de guarda, por quem ele conhecia? Tem que ser por um estranho. E mais, de novo aqui, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Sempre isso que a gente já conversou, parem com essa coisa de valorizar a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento é criação humana devido à sua imperfeição, que a gente tem que eliminar. E que eles perpetuam e dizem que é bom para você. A gente tem que valorizar o bem, o progresso, o esclarecimento, a verdade. Ah, a penitência presta ótimos serviços. Então eu tenho que procurar a penitência, né? Penitência? O que que ele está querendo dizer com penitência? Aquilo que a gente sofre, eu já expliquei isso semana passada e retrasada. Assista. Aquilo que você sofre é consequência do seu erro e da sua imperfeição, da sua ignorância. Claro que você sofre a consequência e ela tem uma utilidade. Mas essa utilidade tem que ser eliminada, porque você tem que fazer com que ela não aconteça. Claro que a dor é educativa, mas você tem que aprender sem a dor. E só a dor não educa. O que educa é você mudar. E você pode mudar sem a dor. Então é sempre essa coisa de valorizar. É o que eles fizeram com o Chico. Por isso que eles não deixavam o Chico se curar, ir no médico, descansar, ter amigos, ter vida normal. Porque sempre o Chico teve que procurar o pior. Sempre ele teve que sofrer. São espíritos que impõem o sofrimento para o outro. E a gente fica deixando esses espíritos que valorizam a dor e o sofrimento, que valorizam a distância entre mãe e filho. São esses espíritos que você quer que os guie. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora, que ela não podia. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E por que que ela não foi ver o André Luiz? E onde está a minha mãe? Exclamei. Por fim, se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Aí vem a cereja do bolo. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas. Ó a contradição. Habita esferas mais altas. Mas meus irmãos, é a ideia antiga da igreja. As almas justas ficavam lá do céu olhando os parentes queimar no inferno. O André Luiz reproduz a lógica da igreja. Qual é o sentido de eu ficar em esferas mais altas e as, e as pessoas que eu amo se lascando aqui embaixo? Ah, mas é uma necessidade delas. É uma necessidade delas, não é uma necessidade minha. Eu quero amá-las e ajudá-las. Tanto que eles estão dizendo, o Clarencio, mesmo com o André Luiz perturbado, o Clarencio estava ali. Por que que a mãe não podia estar ali? Eu digo, pare de tentar salvar a obra que lhe faz mal, dando argumentos contraditórios, irracionais. Em vez de fazer isso, olhe para a obra e diga: Meu Deus, essa obra é absurda. Acorde, se desvencilhe desses espíritos. Ela vive numa esfera mais alta e ela é mais limitada que o Clarence. Então, qual é a vantagem de progredir se eu vou ter que me afastar e ficar limitado a não poder estar perto de quem está sofrendo e eu amo? É a ideia dos céus. Tem várias camadas de céus. É a camada dos. São os céus superpostos da igreja. O André Luiz repetiu isso porque ele não é um espírito espírita, ele não é superior. Ele reproduziu a lógica católica. Fica todo mundo lá no céu, aproveitando as harpas dos anjos,
Sendo que Jesus, na obra de Kardec, está conosco. Não está lá descansando, comendo vinha, no Campos Elíseos. Quando que a gente vai acordar? Cada pessoa que acordar para o absurdo dessa obra, graças ao projeto, vai ser uma felicidade para mim. Se você tiver a capacidade de dizer assim, Michel, eu seguia essa obra e comecei a ver os absurdos dela. Porque aí você vai se desvencilhar desses espíritos. Porque quando você não sabe, você não percebe. Quando você lê essas obras e passa a adorar o que está aqui, são esses espíritos que você tem na sua cola, se fazendo de seu guia. Se liberte deles. Vá para os verdadeiros superiores. A sua mãe, o seu pai, os seus entes queridos não estão longe de você, presos numa esfera. Eles estão ao seu redor. Você pode evocá-los, conversar com eles, continuam lhe amando e vocês vão continuar se amando depois. Não acredite nessa ideia que quer separar os seres que se amam. Essa obra, ela prega a maldade. Acordem. Quantas pessoas têm os entes queridos ali na volta e os entes queridos não pensam e não chamam elas porque eles foram ensinados pelo André Luiz que a pessoa está longe, né? Como aqui, a mãe dele está numa esfera mais alta, onde trabalha, que daí para justificar, né? Onde trabalha não somente por você, mas eu preciso explicar. Você está tão fascinado por esses espíritos mentirosos que você não consegue sozinho ver o absurdo disso? Pois eu digo, meus amigos, os nossos pais trabalham a vida inteira e não deixaram de nos criar. Não é assim? O nosso pai e nossa mãe não trabalhou a vida inteira. Mesmo assim, de noite eles iam para casa, final de semana eles estavam conosco, nos educaram, nos criaram, nos amaram e conviveram conosco. Não é desculpa eu dizer que ela está trabalhando e ela não pode ver o filho. Isso que ela está numa esfera superior. Olha a contradição, ela está numa esfera superior, mas ela está mais limitada que na Terra, porque nem na Terra a gente abandona os filhos. Precisava eu ter que explicar isso. Precisava, porque a gente está fascinado. Esses espíritos, eles pegam as suas ideias, a sua cabeça, para você não se libertar delas, eles ficam travando o seu raciocínio. Então, acorde. Vamos indo para a conclusão já. Observando o meu desapontamento, porque eles sempre fazem questão de deixar o André Luiz no final do capítulo triste, né? Porque o André Luiz achou que a mãe dele estava ali e eles disseram, não, ela está em outro lugar. A esposa e o filho ele não pode ver. A mãe ele não pode ver. Mas daí as árvores, os pomares, os edifícios ele pode. Muito, olha a prioridade de nosso lar. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Aqui o Lísias é coach. Coach Lísias. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. É frase de coach isso, né? Então, se eu desejar algo ardentemente, eu já me encontro a caminho da realização. É muito espírito pseudo-sábio. Se você quer que algo se realize, faça, conquiste, vá. É essa coisa de ficar esperando, né? É a passividade, a aceitação do escravo, do dominado, do enganado. Isso é papo de quem quer lhe enganar, dizendo, não, apenas deseje, vai acontecer. E aí você fica sempre ali de braço cruzado, desejando. Desejo sem ação não vale para nada. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Sim, ele saiu de um lugar e ele saiu da lama e foi para uma prisão, né? Baita ajuda que ele ganhou, sendo que ele queria estar com a mãe e com a família. Ao invés disso, ele ganhou o nosso lar, um presídio.
Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Agora vem a última, tá? Desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Nota que, eu já comentei isso, vou comentar de novo. Nota como eles tratam o André Luiz como criança, ele não tá parecendo uma criança aqui? Que a gente diz assim, você vai ganhar o doce, só depois. Ah, então tá, então eu vou me comportar. É uma criança, não tem livre-arbítrio. Ele tem dono, ele tem donos. Ele é uma criancinha espiritual. Não faz o menor sentido, né? Lísia sorriu com inteligência. O que que é sorrir com inteligência? Mas ainda tem 43 capítulos, meus amigos. Vamos orar para a gente chegar até o final dessa obra. E como quem previne generoso afirmou ao despedir-se, convém não esquecer, ó, tem mais um problema. Contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. Vocês estão lembrando de alguma coisa aqui? É a fala do Emmanuel. Três coisas são fundamentais: disciplina, disciplina e disciplina. Agora, olha de novo como eles reproduzem. Três coisas são fundamentais para o André Luiz merecer ver a mãe dele. Acho que até ele deve ter pensado, se a gente botar aqui disciplina, 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 vai pegar mal, vamos trocar as palavras, né? Três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Aqui eu digo que está a maldade, né? Porque eles estão dizendo para o André Luiz, você só vai sair da prisão se merecer. E merecer significa atender os nossos pedidos. Aqui, para mim, está claro a ideia de dominação e prisão e manipulação. Para ele poder ver a mãe, ele tem que ter merecimento justo e trabalho persistente. É uma escravidão. Você está preso ali, você não pode ver os filhos, não pode ver a mãe, não pode ver a esposa. Aí você vai me olhar, se tiver alguém aqui dizendo assim, Michel, mas não é, né, nós não somos pais, esposos e filhos no mundo espiritual, somos todos espíritos irmãos. Se você vier com essa, você que está me vendo aí, esse mesmo livro vai colocar que tem até casamento em nosso lar. Então não me vem com esse argumento. Eles colocam isso, mas é só para quem tem dinheiro ou oferece alguma coisa que o Clarencio quer. O visitador ganhou a porta de saída sorridente enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então é isso, meus irmãos. Eu tenho repetido isso em todos os finais dos vídeos. A gente ficou aqui falando, argumentando, refletindo, pensando, se revoltando. A gente apresenta os textos, a gente lê junto, a gente questiona, a gente coloca os problemas, a gente faz tudo. São 62 vídeos. Se você insiste ainda em querer salvar essa obra, bom, aí é problema seu, né? Nós vamos gravar, deixar esse projeto aí para sempre no YouTube e seguir a nossa vida. O resto é com você. Lembrando que amanhã, então, não teremos live nem quinta, mas eu vou postar duas palestras. Sexta-feira, dia 2, às 20 horas, aqui no KardecTube, estudo do Livro dos Médiuns só para assinantes. Então, lembrem, nós temos uma meta de 100 assinaturas. Temos a recém 25. Você está aqui, assine o KardecTube. Vá aqui em Seja Membro e assine. Para você ajudar o canal a se manter e ter acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. Nos vemos então em 2026. Sexta-feira estaremos aqui. Um bom final de ano para todos vocês. Curtam e se inscrevam no canal e quem puder assine. Aproveitem esses dias, esses 2 dias aí, para passar da melhor forma possível. Nos vemos sexta-feira e semana que vem
Vamos ter aí o mini seminário de como desenvolver a mediunidade e na terça continuamos com o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos.